do ozônio existem pelo menos 3 átomos de oxigênio, o que bate perfeitamente com a fórmula que você conhece. Lembrou? Ozônio não é O3, oxigênio, O2, ozônio, O3. Demonstramos isso. Incrível. Como é que uma lei volumétrica me permite determinar fórmulas? E vamos a mais um exercício. Esse tem um enunciado. Verifica-se que 50 litros de ozônio se combinam com 60 litros de cloro, formando 30 litros de um certo gás C. Usando Avogadro, mostrar que o número de átomos de cloro na molécula do gás C é múltiplo de 2. Veja, novamente, querem que eu descubra alguma coisa da fórmula. Se vem um enunciado e não a tabela, o que cabe a nós? Montar a tabela. Então veja lá a tabela montada. 50 litros de ozônio, 60 litros de cloro, 30 litros do gás C. 50, 60, 30. 50 N moléculas, 60 N moléculas, 30 N moléculas. O que eu fiz novamente? Passei da proporção volumétrica para uma proporção de moléculas. Olha só de novo. 50 litros, 50 N. 60 litros, 60 N. 30 litros, 30 N. Vamos aqui para os átomos de oxigênio. Faz de conta que eu não sei quantos são. 5, tirei os zeros, tá? 5 vezes A vezes N átomos de oxigênio. Esse A é o que eu não sei. 6 vezes B, lembra que eu tirei o zero. 6 vezes B vezes N átomos de cloro. Tirei o zero. São 3 N moléculas. Então, são 3 CN átomos de cloro e 3 DN átomos de oxigênio. O que é o C? O número de átomos de cloro por molécula. O que é o D? O número de átomos de oxigênio por molécula. O que eu preciso provar? Não é do cloro? 6BN igual a 3CN. 6B igual a 3C. Cortei o N. Simplifica. 2B igual a C. Se C é o dobro de B, se C é o dobro de um número, C é múltiplo de 2, ou se você quiser falar de outra maneira, C é par. Ou seja, na molécula daquele composto C que eu não conheço, existem pelo menos 2 átomos de cloro, o que me leva à ideia que sua fórmula seja Cl2 alguma coisa. Veja, estão nascendo as fórmulas. É impressionante realmente. O trabalho volumétrico me leva à conclusão sobre fórmulas. Ou seja, o trabalho prático me leva a conclusões estruturais. Isso é o nascer da química, gente. A química nasceu dessa maneira. Vamos a mais um exercício? A formação do gás amoníaco a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio pode ser representada pela equação: 10 volumes de nitrogênio, 30 volumes de hidrogênio, 20 volumes de gás amoníaco. Com base nesta equação volumétrica e na lei de Avogadro, demonstre que, primeiro, o número de átomos de hidrogênio de uma molécula de amoníaco é múltiplo de 3. Segundo, o número de átomos de hidrogênio em uma molécula de hidrogênio é par. Bom, tenho 2 demonstrações para fazer. Você sabe aonde esse exercício caiu? Você quer que eu te diga? Esse exercício é do ITA, que é um dos 2 vestibulares mais difíceis desse país. O outro é o IME, Instituto Militar de Engenharia. Esses 2 estão entre os top 5 do mundo em dificuldades. E é um exercício de lá que nós vamos resolver. Repare, as pessoas não gostam muito disso, as pessoas não estão acostumadas a pensar dessa maneira. Isso é que dificulta o exercício. Mas eu tenho a certeza que você vai acompanhar tudo. Afinal de contas, eu te mostrei a evolução do pensamento. A tabela veio feita? Não, não veio feita nenhuma tabela. Se não veio feita a tabela, o que nós temos que fazer? Fazer a tabela. Então vamos lá. 10 volumes de nitrogênio, 30 volumes de hidrogênio, 20 volumes de amônia. Amônia é o nome mais comum para o gás amoníaco. Vamos simplificar logo? 10, 30, 20, corta esse zero. 1, 3, 2. 1, N moléculas.
3, 3N moléculas. 2, 2N moléculas. Então, repare, N moléculas de nitrogênio reagem com 3N moléculas de hidrogênio, formando 2N moléculas de amônia. Eu não sei a molécula quantos átomos tem. Chamei de A. A vezes N átomos de nitrogênio. Eu não sei quantos átomos a molécula tem. Então, 3N moléculas, chamei de B, 3BN átomos de hidrogênio. 2N moléculas de amônia. Eu não sei a fórmula da amônia. Vou chamar de C o número de átomos de nitrogênio. Vou chamar de D o número de átomos de hidrogênio. Como são 2N moléculas, 2 vezes CN átomos de nitrogênio, 2 vezes DN átomos de hidrogênio. Bem, agora é importante. Agora eu tenho que tirar as igualdades. As igualdades que me interessam. Vou tirar todas elas. Repare. Átomos de nitrogênio não sumiram. Então, AN igual a 2CN. Posso cortar o N e vou dizer que A igual a 2C. Continua comigo. Átomos de hidrogênio, 3BN. Átomos de hidrogênio, 2DN. Então, 3BN igual a 2DN. Cortando o N, você tem que 3B igual a 2D. E essa relação, dependendo de se eu isolo B ou se eu isolo D, me permite demonstrar as duas coisas pedidas no enunciado. Veja só, D é múltiplo de 3. Por que D é múltiplo de 3? Eu isolo D e vejo que 3B sobre 2. Se D é 3B sobre 2, 3 vezes um número que tem que ser divisível por 2, esse número D é múltiplo de 3. Garantido. E agora se eu inverter? Agora eu mostro que B é par, já que, vê só, B tem que ser 2D sobre 3, que é um número inteiro. Então, D é divisível por 3, dá um número inteiro. Multiplica por 2, então dá um número par. B é par, que era exatamente o que nós precisávamos demonstrar. Veja, acabamos de resolver um exercício do ITA dessa matéria. Eu tenho a certeza que não foi tão difícil, foi apenas estranho. As pessoas não estão acostumadas a pensar dessa maneira. E é isso que nós vamos discutir agora nas nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica para você hoje é exercícios. Sabe essas contas que nós fizemos? Mostrar que um número é par, mostrar que um número é múltiplo de 3. Deixa eu te contar um segredo. O pessoal se enrola com isso, mas se enrola com isso direto. Você não tem o direito de se enrolar com isso, senão você vai perder ponto em prova. Estou falando uma linguagem bem simples. Aprende isso, pelo amor de Deus. Só passa para o próximo exercício quando você tiver certeza que entendeu o que você está fazendo agora. Não entendeu? Chateie o seu professor. A gente adora aluno chato, tá? Faz todos esses exercícios, entende isso tudo, não deixa passar nada. Você está começando a pensar numa ciência nova, começando a entender como é que essa ciência nova pensa. Não deixe dúvida para trás. Dúvida para trás é dívida. E eu não quero você devendo nada. Bons estudos, bom trabalho, vamos com força. O tema da aula de hoje foi a teoria atômica de Dalton. Mais do que a teoria atômica de Dalton, foi ver como a teoria atômica de Dalton interagiu com as leis ponderais, as leis ligadas à massa, interagiu com as leis volumétricas, Gay-Lussac, e ver como ela teve que ser corrigida, adaptada, melhorada. E estudamos o princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro foi exatamente a grande contribuição à teoria atômica de Dalton, que permitiu que ela, de uma certa forma, sobrevivesse e se transformasse numa teoria atômico-molecular, com duas entidades, átomos e moléculas, não apenas átomos. Tudo isso porque Gay-Lussac mostrou a lei volumétrica e Avogadro mostrou que a lei volumétrica não combinava com a ideia de átomo composto de Dalton.
Bons estudos! Meu amigo professor, minha professora querida, essa aula é de uma importância terrível, porque ela é que mostra aos alunos como as coisas aconteceram. Eu me lembro uma vez que um aluno perguntou para mim o seguinte: professor, como é que alguém olhou para a água e descobriu que a água era H2O? Eu era muito jovem nessa época, acredite, eu já fui muito jovem, e fiquei olhando atarantado para o aluno, sem saber o que responder para ele. Como ele me faz uma pergunta tão óbvia? Claro que o tempo me fez entender que a pergunta dele nada tinha de tola. Ele queria que eu mostrasse como as coisas evoluíram. Essa é a nossa missão. Mostrar como as coisas evoluíram. Mostrar que as pessoas erraram, acertaram, pensaram errado, pensaram certo, corrigiram, melhoraram. Esse é o caminho da ciência. Lastimavelmente, tentativa e erro, acerto e erro, derrota, vitória. E a ciência vai andando. Cabe a nós mostrar ao aluno esse caminho, mostrar ao aluno essa trajetória, fazendo sempre que a ciência se torne companheira dele, que ele venha para o nosso lado e ele seja mais uma pessoa, mais um cidadão a compreender de maneira científica o mundo que o cerca. Bom trabalho para nós.